paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero te dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Dá início à nossa palavra. Eu quero fazer milagre aqui nessa noite. Que Jesus faça, eu não faço milagre não. Que Jesus faça um milagre quanto ao tempo, mas que Deus nos abençoe aí. Nós estamos numa série chamada Supremacia de Cristo, basicamente cristologia do início ao fim, né? E nós queremos dar continuidade nessa noite. Na primeira semana nós falamos sobre a supremacia de Cristo na criação. Quando Deus envia seu Filho à terra, como que Deus envia Cristo à terra? Quantos lembram disso? Deus enviou seu Filho 100% homem, 100% Deus. Só um homem, 100% homem, com todos os aspectos de homem, poderia conectar o homem a Deus. E só alguém 100% Deus poderia conectar Deus ao homem. E Cristo, todo o sacrifício de Cristo foi aceito. Semana passada nós falamos sobre a supremacia de Cristo na redenção. O preço que Cristo pagou por nós foi válido. O nosso irmão mais velho pagou um preço de sangue. Esse preço não tem valor. Você foi comprado e comprada por algo precioso. Esse algo se chama o sangue de Jesus Cristo. Não tem algo mais importante na terra do que o sangue de um homem santo, de um homem que viveu sem pecado na terra, que foi tentado sobre todas as coisas, porém não foi achado nenhuma acusação sobre ele. E nessa noite nós queremos falar sobre a supremacia de Cristo na igreja. Quem é Cristo? O que Cristo pode fazer na igreja? Semana que vem não vai ser eu que vou estar ministrando, vai ser o irmão da igreja que vai estar pregando sobre a supremacia de Cristo na vida do crente. Amém? Então semana que vem você não pode faltar no encerramento dessa série, que vai ser maravilhosa. Nós falamos na criação, na nossa compra, na igreja, o que Cristo pode fazer na igreja, é o que eu vou falar hoje, e semana que vem o que Cristo pode fazer na sua vida, como igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo, como pessoa vivendo nessa terra. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 18. Nós lemos ele no começo do culto. Eu tenho muitos textos aqui, se você quiser anotar na sua casa, se anotar para você ler na sua casa depois, faça isso. Hoje eu tenho 45 minutos de pregação, então vai ser bem... dá para fazer, mas vai ser bem corrido. Versículo 18 diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Versículo 18, parte A. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Irmãos, a teologia cristã, quando a gente fala sobre o estudo de Cristo, sobre o estudo de quem é o nosso Senhor, ele vai trazer para nós totalmente que Cristo é a maior autoridade da igreja. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18 vai dizer que foi dado a Cristo todo o poder aonde? No céu e na terra. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus afirma a sua autoridade na igreja universal, na igreja invisível, na igreja do seu reino, na igreja com a qual ele é posto como cabeça desse corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 vai dizer o seguinte: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Paulo está dizendo para nós que Deus colocou toda a autoridade de Cristo e o fez cabeça sobre a igreja. Cristo é o nosso Senhor que direciona, amém? Nós somos o corpo de Cristo, Cristo que nos guia, Cristo que nos direciona.
Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmãos, nós não estamos andando aí com uma mãozinha do família Adams. Não existe crente desigrejado, não é crente. Pastor, não quero igreja. Irmãos, procure uma igreja o mais rápido possível. Talvez sim, podemos entender que às vezes a gente fica meio perdido. Eu por 3 meses da minha vida fiquei sem igreja. É ruim, irmão. É ruim. De outubro, foi isso? De outubro a depois do carnaval, mais ou menos. Final de outubro, depois do carnaval do ano de 2014. Nós decidimos sair de uma igreja porque não estávamos concordando. E saindo, nós falamos assim: o que nós vamos fazer da vida? Fui para uma igreja em Varginha, porque eu não poderia ficar sem igreja. Muito doido. Mas a fome de ser corpo, de participar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não poderia ficar de fora. Todo domingo eu pegava o meu Corsinha e parava em Varginha de noite para cultuar. Tem uma história por trás disso. Não é porque eu fui expulso da cidade, não. Era porque eu tinha 100 discípulos mais ou menos na igreja onde eu estava. E eu falei assim: eu vou sair sozinho, não quero que ninguém venha atrás de mim. Pra onde você está indo, Flavinho? Varginha, quer vir? Acabou. Então aí ninguém foi atrás, passou alguns meses. Graças ao pastor Paulo, me liga, fala assim: meu filho, não faz isso não, vem para cá. Aí eu voltei a congregar em Lavras. Então nós não podemos viver sem igreja, amém? Nós não podemos viver fora do corpo, fora da igreja universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é Cristo que edifica a sua igreja. É Cristo que cuida da sua igreja. A igreja, ela tem um dono, meu irmão e minha irmã. A igreja, teu reino, tem um dono. Não é o pastor Flávio, não é a liderança, não são os donos do ministério de louvor, de missões e todos os ministérios aqui. O dono dessa igreja é Cristo Jesus, que é o cabeça dessa igreja. Por que Cristo Jesus? Porque o próprio cabeça da igreja, ele é o supremo pastor. Cristo, ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 diz: e quando parecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Cristo é o nosso pastor, amém? Nós somos discípulos de Cristo. Não tem como eu discipular vocês se primeiro vocês não forem discípulos de Jesus. A pior coisa na vida de um discipulado, na vida de um crente, na vida de um pastor ou de um líder, é discipular alguém que ainda não se tornou discípulo de Cristo. Jesus Cristo é o nosso primeiro pastor. Ele é o pastor da sua igreja. Ele é o pastor que rege, que cuida de toda essa igreja, amém? Então nós entendemos 2 pontos aqui nessa noite para dar a introdução dessa palavra. Cristo, ele é o cabeça da igreja, e Cristo, ele é o pastor dessa igreja, amém? Quem direciona a sua vida é Cristo. Quem cuida da sua vida em primeiro lugar é a palavra de Cristo, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem um bom pastor, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, amém? Siga Jesus, ouça Jesus e entenda que Ele é o supremo sobre todas as coisas. E hoje eu quero falar um pouquinho, dando continuidade aqui, o que Jesus faz na sua igreja. Quais são os poderes que Cristo tem na sua igreja? O que a sua igreja, o que acontece na igreja onde Cristo é o pastor, onde Cristo é o cabeça? O que acontece dentro dessa igreja? Eu quero falar sobre vocês sobre 4 pontos, mas antes disso eu queria orar. Vamos orar para a gente poder entender um pouquinho sobre como Deus age, como Cristo age na sua igreja. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo, soberano diante de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, supremo pastor, cabeça da igreja, cabeça do corpo. Somos membros do Senhor, somos membros do corpo do Senhor, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Derrama a tua glória, tua graça, teu amor e teu favor sobre nós, que possamos sair daqui com nossas mentes abertas, com nossos corações cheios, com a visão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos sim ouvir, enxergar e entender todas as coisas do teu reino, todas as coisas da tua vontade para nós. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos direcione para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre alguns pilares do Evangelho. Os 2 cultos passados foi muita teoria, muita questões doutrinárias, né? Talvez alguns irmãos saíram daqui cansados, cabeça um pouco cheia, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ação de Cristo na igreja, algo mais prático na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero falar é que Cristo mostrou o seu poder em muitas ocasiões. E uma das ocasiões que Cristo mostrou o seu poder foi na questão da cura. Cristo cura a tua igreja. Pode dizer um amém por isso? Cristo cura o teu povo. Tem cura para você em Cristo Jesus. Tem cura para as suas enfermidades. Jesus curou várias pessoas. Mateus capítulo 10, versículo de número 46 a 52, conta a história de um cego chamado Bartimeu. Esse homem, ao saber que Jesus ia passar, começa a clamar Jesus, começa a clamar por Jesus, e Jesus ouve o seu clamor, e Jesus olha para ele, e Jesus faz o milagre na vida dele. Jesus cura esse cego, Jesus transforma a vida desse cego, e ainda melhor, não só cura, mas diz para ele o quê? Vai, a tua fé te salvou. Existe cura, Senhor, para toda a nossa cegueira. Outra cura que acontece na Bíblia é a cura de uma mulher do fluxo de sangue. Quando sabe essa história dessa mulher? 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue, e ela vê que a multidão ali, Jesus passando, e aquela multidão apertada, e ela não podia estar ali, mas ela entra, vai até Jesus e toca na sua veste. E Jesus percebe que saiu algo dela. E o que acontece? A cura acontece na vida dessa mulher. O poder de Jesus cura essa mulher. E a mesma coisa acontece. Tua fé te salvou. Ela foi curada. A fé dessa mulher curou essa mulher. Outra história que acontece também é a ressurreição de Lázaro. Irmãos, Jesus, na ótica do mundo, na ótica do tempo que estava vivendo, Jesus estava atrasado. Jesus chegou tarde demais. Lázaro morreu. O que acontece? Lázaro volta à vida. Jesus cura Lázaro. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a cura que você precisa. Eu tenho que te dizer uma coisa: Jesus pode te curar nessa noite. Jesus pode curar o seu familiar, porque Jesus está vivo, assentado à direita de Deus Pai, e aonde Jesus está, existe cura. Eu não estou falando que Jesus vai te curar, irmão. Eu não estou prometendo cura para ninguém. Eu estou dizendo para você, Jesus pode te curar. Enquanto você estiver vida, creia que Ele pode te curar. Enquanto estiver vida um familiar seu, ore, creia que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Jesus tem poder para curar. Jesus cura até hoje. Não tenha medo de orar, irmãos. Não tenha medo de orar. Não tenha medo talvez de buscar pelo dom de cura. Quantos que gostaria de ser usado por Deus para curar alguém? Irmãos, é bom saber que você é usado por Deus. Meu sonho é dizer um dia ainda, levanta e anda. Imagina, Luizão. Chegar alguém aqui de cadeira de roda. Irmão, o dia que chegar não fica olhando para mim não. Será que é hoje? Será que é hoje? Não, é um sonho, tá bom, gente? Vai ser usado por Deus, gente. Se chegar alguém e falar assim, levanta e anda. Aquele homem, aquela mulher voltar a andar. Talvez não precise ser assim. Nós estamos orando para o nosso sogro. Nosso sogro perdeu todas as forças da perna. Coitado da batatinha da perna dele, caiu tudo. Nós estamos pedindo para Deus ressuscitar as batatas da perna dele. Panturrilha, né? Fala bonito aqui. Isso também é uma cura. Deus pode fazer. A pastora Samara acabou de orar aqui pedindo. Talvez não vai ser um levanta e anda, mas as nossas orações, Ele pode andar. É assim que nós cremos. É assim que nós fazemos. Tem um texto que eu quero ler com vocês. Lucas 17, versículo 11. Ai, Jesus. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e levantaram a voz dizendo: Mestre, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide, mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. E dos 10, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, os leprosos eram rejeitados da comunidade, eram ditos como imundo. Eles não podiam ter convivência. Se um leproso começasse a se aproximar, tacavam pedra para que eles saíssem. Por quê? Porque na história, na época ali, eles eram tidos como impuros. E Jesus cumpre o que diz em Levítico: vai e mostra ao sacerdote. Só que a palavra de Deus diz, eu acho interessante isso, que Jesus não cura eles na hora. Olha, você acabou de ser curado, vai e mostra para o sacerdote. Não. Jesus fala assim: olha, vai. E indo eles, o que aconteceu? Eles foram curados. Irmãos, a cura do nosso Senhor Jesus Cristo pode acontecer no estalar de dedos, mas também pode acontecer no processo. Deus pode curar você, seu familiar, alguém que você conhece, no caminho, indo. O que nós precisamos ter é fé. Qual lição a gente tira aqui nessa noite? Jesus também cura ímpios, amém ou não? Jesus cura. Talvez algum amigo seu que não tem Jesus, ele vai ser curado e vai voltar a trair a esposa. Aí você vai pensar assim: que desgraça, eu devia ter morrido uma vez. Não, irmão, calma. Talvez um dia ele converta. Talvez um dia ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aqui conta a história de um leproso, um samaritano que voltou e dando glória a Deus. Os outros 9, nós não conhecemos a história. Queremos a Deus que se converteram depois, amém? Ou talvez se converteram, mas não queriam voltar. O que eu quero dizer para vocês é: não perca a esperança se o milagre não acontecer de uma hora para outra. É indo, Jesus vai te curar. Indo, Jesus vai curar a vida de algum dos seus familiares. Não tem que ser na hora, não tem que ser do nosso jeito, não tem que ser da nossa forma. Deus tem a sua forma para trabalhar com cada um, com cada pessoa. Sabe, nós precisamos entender, de todos os pontos que nós vimos aqui, o mais importante não era a cura da pessoa, e sim a salvação. A tua fé te salvou. Jesus realiza milagres para salvar pessoas. Jesus realiza milagres para salvar pessoas do inferno. Amém? O que eu quero dizer para você nessa noite é: Jesus tem poder para curar. Glória a Deus. Quantos sabiam disso? Se você não sabia, você tem a informação da sua vida. Quando você vê o enfermo, coloca a mão e ora e diga: em nome de Jesus, seja curado. Não fale eu te curo não, viu? Porque não é você que cura, é Jesus que cura. E se não curar, isso é problema dele e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém, irmãos? É tão fácil quando a gente entende assim. Porque às vezes a gente tem medo de orar para os outros. Mas se não acontecer, que Deus... O problema não é meu, não aconteceu. O Breno teve uma experiência na UFLA uns anos atrás, que ele orou para uma amiga dele que estava com cirurgia marcada ou com exame marcado, alguma coisa assim, de pedra nos rins. No outro dia não aconteceu nada. Sumiu as pedras, não teve que fazer exame, não teve que fazer nada. Eu não esqueço um dia, dos dons lá, uns dons que eu buscar. Por isso que eu falo que eu tenho vontade de puxar alguém e falar levanta e anda, porque buscais um dos melhores dons. Eu busquei muito, irmão, pelo dom de cura, pelo dom de orar por alguém e ver as pessoas sendo curadas. E eu orava dia e noite, Deus. Até que um dia, um irmão chegou na igreja, eu sempre esqueço o nome dele. Ele é montador de imóveis das Casas Bahia. Quem era das antigas? Rodrigo, Carla. Vocês lembram do irmão lá da Sá nessa terra na época? Você lembra? Não, amor? Então é ele mesmo.
Ele chegou para mim e falou, eu nem era pastor, eu era Flavinho ainda, do nada, Flavinho, ia no culto pastor Edson, de libertação, ia lá e falou assim, Flavinho, minha mãe vai fazer um exame para constatar aonde está o tumor no cérebro, porque tem um tumor no cérebro. Eu falei assim, vai ser que dia, irmão? O exame, terça-feira. Eu falei assim, oremos, não só pode orar. Eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro aqui com meu irmão, que esse câncer saia da cabeça dessa mulher agora, em nome de Jesus, ela seja curada, e terça-feira eles não acham nada. Irmão, oração, 30 segundos de oração, amém, irmão, amém. Sexta-feira ele volta no culto e fala assim, Flavinho, não achou tumor nenhum na cabeça da minha mãe. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio acontece mesmo. Esse troço acontece. E daí em diante eu creio que eu carrego esse dom, mas eu já orei pessoas que morreram também, não tem problema. É bom, normal, não sou eu que sou o dono da vida, não sou eu que faço milagre, é Deus, amém? Amém? Eu quero que vocês entendam nessa noite que Jesus, vocês estão rindo de mim, mas acontece com vocês. Vocês têm medo de orar, porque senão você vai ser envergonhado, não é você que é envergonhado. Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Tem pedido de oração que chega para mim que eu falo assim, não adianta orar não, isso aí vai morrer. Eu sinto, irmão. Não, sério, eu sinto. Mas eu oro. Quem sou eu para determinar a morte e a vida de alguém? Mas o que eu estou dizendo para vocês é, Jesus tem poder para curar. E não é você que cura. Não é você que cura. Por isso você tem que orar. Você tem familiar enfermo e você não tem a coragem de abrir a boca e declarar. Abre a boca e fala para ele, olha, eu estou orando por você, você vai ser curado. Posso orar com você por telefone? Irmão, seja usado por Deus, seja usada por Deus. Jesus está vivo, amém? Outra coisa que Jesus faz na tua igreja. Jesus liberta. Amém? Jesus liberta. O endemoniado de Gadareno, Marcos capítulo 5, versículo de número 1 a 20. Jesus encontra um homem possuído de demônios, que vivia pelos sepulcros ali, e Jesus liberta esse homem. O poder de Jesus restaura a vida desse homem, volta ele à sã consciência. Jesus liberta esse homem. A filha de uma mulher cirofenícia, que vivia também ali, aprisionada por demônios, é liberta. Jesus liberta, irmãos. Sabe, Marcos capítulo 9, versículo de número 14 e 29, a libertação de um jovem, que o pai traz até Jesus, olha, meu filho faz isso, faz aquilo. O que acontece? Jesus liberta. Irmão, quem já viu manifestação de demônio? Nós passamos muitos apertos e muitas glórias em Ribeirão Vermelho. Ali acho que tem demônio por centímetro quadrado. É muito demônio. E é bom quando a gente vê alguém liberta, não é? Aqui nós não damos essa ênfase no culto, porque a gente acredita que o culto não é para isso. O culto é para pregar a palavra do Senhor, e não estamos criticando quem faz, amém? A nossa ênfase aqui é a pregação da palavra, mas se tiver capeta, manda para a sala do pastor, manda a gente fazer uma visita, que nós não tem medo não, nós expulsa capeta em nome de Jesus, porque não é nós que expulsa também, é o nome de Jesus que expulsa capeta. Então se tiver um capeta perto de você, expulso em nome de Jesus, você tem autoridade sobre isso, amém? Use o nome de Jesus, porque Jesus liberta. Olha o que diz aqui, Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Está para trás aqui. Efésios 2, 1 ao 5. Quero chocar vocês. Não acho que não, mas eu quero. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos o quê? Mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são
salvos. Olha para esse irmão que está do seu lado. Olha para o outro. Fala assim, pensa só na sua mente, fala assim, você já foi um endemoniado. Verdade, irmão. Talvez só não manifestou. Talvez só não colocaram a mão na sua cabeça. Mas enquanto você vivia sem Cristo, você estava preso às vontades de Satanás. Você era um endemoniado e não sabia. E deixa eu dizer uma coisa, se você está aqui nessa noite e ainda não se convenceu por Jesus, você é endemoniado. Porque você só é liberto quem tem Cristo. Só é liberto quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que nós não brigamos no trânsito, por isso que nós não brigamos com o ímpio. Por quê? Porque lidamos no mundo de pessoas endemoniadas, guiadas por Satanás e seus demônios. E precisamos entender isso. Jesus tem poder para libertar. Colossenses vai dizer o seguinte para nós: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o quê? O perdão dos nossos pecados. Jesus libertou você das mãos do diabo, você é uma pessoa livre. Não existe acusação sobre ti. Você não pode viver como se fosse um endemoniado. Você não pode viver como se fosse guiado pelo mundo. O mundo não nos pertence, nós somos libertos porque a obra de Cristo foi perfeita em nossa vida. Deus não nos libertou metade, Deus, através de Jesus Cristo, nos libertou 100% do domínio das trevas. Jesus tem poder para libertar. Não fique preso achando que você é um coitado, uma coitada. Cristo te libertou. O diabo joga na sua mente, achando que, fazendo com que você fique escravo. Você é livre, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus vai libertar os seus familiares. Deus vai libertar os seus amigos, através da sua vida. Então, quando você for orar por alguém, comece a orar dessa forma. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio na vida de fulano e ciclano. Ai, pastor, mas eu não posso caçar essa luta. Você vai caçar luta com quem? Se você não pode ser usado por Deus, se você não pode ser usado para orar libertando pessoas, você vai orar por quem? Todo evangelismo que você faz é alguém que você está tirando do inferno. Toda oração que você faz é alguém que você está tirando do inferno. Irmãos, você só é o meio pelo qual Cristo tira pessoas do inferno. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. É o terceiro ponto dessa mensagem essa noite. Eu quero dizer para vocês que a supremacia de Cristo na igreja, ela veio para tirar os homens e as mulheres do seu mundo mentiroso e trazer para um mundo verdadeiro, puro e real, que é o reino dele. Olha o que acontece com Saulo. A conversão do apóstolo Paulo, maravilhosa, no caminho que ele ia para destruir homens e mulheres de Deus, o Senhor Jesus lhe aparece e ele reconhece o senhorio de Cristo. Sabe, irmãos, quem um dia foi curado, quem um dia foi liberto, é também transformado. O poder de Cristo sobre a sua igreja é uma transformação de vida. O Flavinho de 20 anos atrás não pode ser o Flavinho de hoje não pode ser o Flavinho de 20 anos atrás. Você não pode ser a mesma pessoa que vivia antes de conhecer a Cristo. Você foi transformado pelo Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, e essa transformação é para ser vivida, não nos céus, não na eternidade, é agora. O Senhor nos chamou para amar, o Senhor nos chamou para ter comunhão, o Senhor nos chamou para ser igreja, o Senhor nos chamou para viver segundo a sua imagem aí no mundo. Por quê? Porque quando vivemos como Cristo viveu, Deus é glorificado, não é você, não é seu título, não é o que você faz, Deus é glorificado. Deus é glorificado na vida do mais pobre, Deus é glorificado na vida do mais rico,
Deus é glorificado quando a transformação de Cristo aparece em nossas vidas. Os irmãos não queriam receber o apóstolo Paulo. Se não fosse Barnabé, na vida do apóstolo Paulo, ele não seria incluído na igreja. Talvez viveria isolado, mas Deus chama Barnabé e conversa com Paulo e fala assim, não, esse cara converteu mesmo. Tão mal que Paulo é. Paulo viu Estevão morrer com os olhos mais maravilhados do mundo, achando que estava fazendo a coisa certa. Quem que já riu de crente uma vez na vida? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Bom que estamos aqui como os crentes agora. Eu não podia ver a irmã Carmélia. Vocês conhecem a história da irmã Carmélia? Meu Deus do céu. Você conhece a irmã Carmélia? Eu não podia ver a irmã Carmélia, irmão. Ela me parava na esquina ali e falava que eu tinha capeta, eu e minha mãe e todo mundo. Mas a irmã Carmélia, eu tinha 12 anos, irmão. Eu fui conversar ter com 18. A irmã Carmélia não podia me ver na rua, que expulsava demônio de mim. E não é que ela estava certa. Irmãos, talvez a gente era como o apóstolo Paulo, ria de crente, sacolinha, bicicleta, Bíblia na sacolinha, bicicleta. Quem já riu de uns caras desses? Hoje você fala assim, glória a Deus, porque o irmão está indo para a igreja. Quantas vezes a gente já perseguiu crente nas nossas salas de aula? Mas o que eu quero dizer para você, irmão, Deus transforma a sua vida. Como transformou a do apóstolo Pedro, como transformou a de Zaqueu. Zaqueu, quando ele viu Jesus passar, ele sabia, ele subiu lá na árvore e ele fala assim, olha, vai jantar comigo. A transformação de Cristo na vida de Zaqueu faz com que Zaqueu devolve tudo que tinha roubado. A transformação da vida de um homem e de uma mulher de Deus não é qualquer transformação. Você não foi chamado à toa, você foi chamado para mudar tudo que está de errado na sua vida. Irmãos, com todo respeito a todos vocês, com muito amor, eu falo isso com vocês. Se vocês olharem para a história de vocês e tiver algo que não foi transformado, peça ao Senhor urgentemente para que transforme, porque talvez a sua conversão possa ser uma falsa conversão. Se tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas e você não luta para ser transformado, talvez você não converteu ainda. É um desafio, irmão, transformar. Nosso Deus. Eu falo que é um desafio para mim ser pai. Eu não tive pai. E eu não quero contar aqui, que todo mundo já sabe, mais ou menos todo mundo sabe. Mas hoje é uma luta para mim ser pai. Brincar com meus filhos, porque eu não tive, eu preciso ser transformado. E se eu não sou um pai, eu estou pecando. Se eu não sou um pai como Deus me chamou para ser, eu peco. Se eu não sou um marido como Deus me chamou para ser, se eu não sou um cristão como Deus me chamou para ser, eu não fui transformado. Deus nos chamou para ser santos. Isso aqui é a reunião dos santos. Não, pastor, não posso ser santo. Você é um santo, irmão. O que é santidade? Não é aquele que não tem pecado, mas é aquele que luta contra pecado. Se precisa de alguma área da sua vida para ser transformada, peça a Deus urgentemente, Deus transforma a minha vida, porque a supremacia de Cristo na vida da igreja transforma vidas. Se você não ama a igreja, peça ao Senhor para transformar a sua vida, porque a primeira coisa que um discípulo de Cristo faz é amar a igreja. O domingo é do Senhor, irmão. O domingo é dia de ir na igreja. O domingo é dia de estar cultuando a Deus. Ah, não gosto da igreja, eu gosto de Cristo, mas da igreja não, peraí. Cristo é a cabeça da igreja. Se você não gostar, se você não amar a igreja, você não ama a Cristo, irmão. Por isso que eu falo que os desigrejados estão errados. Porque na igreja tem problema. Na igreja eu contraria alguns me contraria. A gente vai crescendo em amor, em graça, como um corpo. Como estou entendendo o que eu estou dizendo? A supremacia de Cristo transforma a vida
do homem e da mulher de Deus. Sem falar da mulher samaritana, né? A mulher samaritana teve a sua vida transformada num poço, numa conversa. O pastor Ginaldo, há uns tempos atrás, trouxe uma palavra aqui que isso marcou minha vida. E essas são frases que a gente leva para a vida, né? O pastor Ginaldo falou o seguinte: você não sabe o dia que você converteu, talvez você ainda não converteu. Eu falei assim, uau. O dia da sua transformação, do dia que você falou assim, Senhor, eu quero viver para ti. E é o dia que começa o processo. Irmãos, isso é um processo. Ter um impacto com quem nós somos, com o velho homem, é doído, é sofrido. Mas não é para me abandonar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que tem como transformar através do poder de Deus. Quando você lembra daquela música, Apenas um Toque? É apenas um toque. Apenas um encontro com Jesus. É o que você precisa pedir todos os dias na sua casa. Você não precisa de mais um profeta revelando seu CPF. Você não precisa de mais um profeta avisando qual dia que você tem que comprar outra coisa. Você precisa de um encontro com Jesus. Você vai mudar a história da sua empresa, você vai mudar a história da sua família, você vai mudar a história do seu trabalho, você vai mudar a história da sua vida, porque encontro com Jesus vai transformar no que Paulo fez. Olha, eu considero tudo como nada. Na verdade ele fala, eu considero tudo como esterco, mas que eu ganhe a coroa que me é proposta, que eu ganhe o prêmio que me foi proposto. Uma vida transformada, ele vive. Um homem e uma mulher com uma vida transformada, ele vive 100% para a glória de Deus. Um homem transformado, uma mulher transformada. Não estou falando sem pecado, amém ou não, irmão? Pecado nós vamos lutar todos os dias da nossa vida até Jesus voltar. Mas um homem sem pecado, um homem transformado, uma mulher transformada, eles vivem 24 horas com Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade da sua vida de viver 24 horas com Deus. Não ajoelhado orando, mas você está ali trabalhando, você está falando com Deus, você dá umas risadas sozinho. Eu estava falando com o irmão essa semana e ele disse que de vez em quando a turma do trabalho dele fala assim, nossa, parece meio esquisito, tá rindo sozinho. Deus, irmão, quer que você ande 24 horas com Ele, dirigindo o carro. Às vezes a Sonara me chama de doido. O que você está falando? Falo sozinho, em voz alta. Os três olham assim para mim e falam assim, o que é isso? Eu estou viajando em Deus. Você precisa acordar pela manhã e a primeira palavra da sua boca tem que ser, bom dia, meu Senhor. Que o Senhor abençoe meu dia, que o Senhor derrame a tua glória, a tua graça, o teu amor, o teu favor. O Deus da sua vida tem que ser o Deus que te transformou. Se todos os dias você acorda pela manhã e já se preocupa com seu filho, já se preocupa com as contas que você tem que pagar, já se preocupa com tudo, ore ao Senhor e diga, Senhor, eu não quero isso para minha vida. 24 horas transformadas, amém ou não? Isso é o poder de Cristo. Cristo transforma. Cristo pode transformar a sua família, irmãos. Se você olhar para a sua vida, quem você era e como você vive hoje, você vai dizer assim, Senhor, Deus pode transformar qualquer um. Porque Deus mudou a minha história. Por mais santinhos que a gente era, nossa história não era boa, irmão. Mas Cristo mudou a nossa história e pode transformar. Está ao seu lado. Cristo pode transformar a vida dos seus filhos. Cristo pode transformar a vida dos seus pais. Cristo pode transformar a vida de todos aqueles a quem você orar e evangelizar. Porque o último ponto é o poder de Cristo, a supremacia de Cristo, ela traz salvação para a tua igreja. Cristo salva a tua igreja. Primeiro exemplo que nós vemos, Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43, quando Cristo salva o ladrão da cruz. Na mesma hora, irmão, o homem se arrepende e fala assim, Senhor, lembra-te de mim. Qual é a resposta de Cristo?
hoje mesmo estarás comigo. Sabe, Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar homens a quem Ele escolheu. Deus quer salvar a sua história, meu irmão. Deus quer te levar para o reino dEle. Deus quer te levar a viver uma vida de salvo em Cristo. Jesus não parou de salvar. Jesus não mudou sua forma de trabalhar. Nós temos que crer no poder da salvação, porque nós temos que olhar para a história e olhar para uma cidade de mais de 100 mil habitantes. E nós? O que estamos fazendo para salvar essa população? Eu nunca fiz as contas, mas deve ter algum estudo. Quantas pessoas em média nós temos contato por dia? Alguém sabe isso? Ninguém sabe? Vão chutar? Se você sair de casa 10 pessoas, leva filho para a escola, tem contato com nossa Deus, passa de 10. Diretora na porta da escola, professora, vai no açougue do supermercado, tem 3 atendendo, mais o caixa, mais o expositor. A gente tem contato com muita gente, irmãos. Será que nós lembramos que Cristo ainda salva? Será que nós lembramos que o poder de Deus, através do seu Filho sobre a igreja, é um poder para salvar os nossos irmãos? Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente acha que Deus não está salvando mais. Ah, tá bom, salvou eu, minha esposa, meus filhos, tá bom. Glória a Deus, salvou minha família, meu pai, minha mãe, tá bom. Irmãos, nós temos uma cidade que está indo para o inferno. Não estou falando, estou generalizando, mas vamos pôr aqui de 100 mil habitantes. Será que nós temos 15 mil crentes? Nós temos muito trabalho aqui a ser feito. Só que nós não podemos esquecer que Jesus salva. Nós não podemos esquecer que Jesus quer salvar aquela pessoa que trabalha com você. Hoje a Letícia deu um testemunho aqui na escola bíblica, né? Se eu contar errado, você me corrige, não tem problema não. 2 primas, uma de Lavras e outra de Piracicaba. Começou a conversar com ela, a prima de Piracicaba já comprou Bíblia, já leu, mas nunca entendia nada. E apareceu uma oportunidade do tio dela, que foi para uma casa de operação. Olha só para você ver, hein? O tio que foi para uma casa de operação gerou o link para que o tio começou a dar paz do Senhor, né? O tio foi para a casa de recuperação e começou a dar paz do Senhor, começou uma pergunta lá, um questionamento no grupo da família, né, e tal, aquele negócio todo, e ela foi explicar mais ou menos. Essas 2 primas chegou para ela e falou assim: "Se explica esse negócio mais direito para nós." Gente, a prima que não entendia nada de Bíblia, a Letícia começou a fazer um discipulado com ela, lá de Piracicaba. Ele fala Carapicuíba, Piracicaba. É porque meu pai já morou em Carapicuíba. E eu liquei assim. Agradecendo a ela, Letícia, eu nunca entendi. Quantos encontros você teve com ela? 4 encontros. Jesus está transformando a vida da prima da Letícia lá em Piracicaba. Por causa de 4 encontros que a Letícia se dispôs, cancelou sua agenda. Ela também cancelou a agenda na terça-feira ou segunda-feira à tarde para falar de Jesus. A gente tem que ter, irmãos, a gente tem que ter esse time. Jesus está salvando. Jesus ainda salva. Sabe, a supremacia de Cristo é real e viva na nossa vida. Talvez ela só não é vivida. Nós precisamos começar a viver Cristo como cabeça de nós. Irmãos, Deus
Já ficou devendo alguma coisa para você? Alguma coisa que Deus prometeu que iria fazer para você, Deus não fez? A pergunta que eu te faço é: por que não viver 100% da sua vida glorificando a Deus? Por que não pegar a sua história e falar assim: Deus, chega na sua casa hoje à noite, ou chega amanhã, seu momento devocional, ajoelha lá e fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor transformou o cego, a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou Lázaro, transformou a samaritana, transformou Pedro, transformou Lucas, transformou a igreja primitiva, mas agora é eu e o Senhor, Pai. É eu e o Senhor. Vamos ter um tete-a-tete nós dois aqui. Vamos discutir a relação entre eu e o Senhor, onde eu sou o pior. Irmãos, não é sobre dinheiro, não é sobre status. Isso é consequência. Isso é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que eu quero dizer para você: tenha Cristo como autor e consumador da sua história, a sua vida vai mudar. Jesus cura, liberta, transforma e salva. Sabe, eu quero motivar todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Não viva pelo teu reino. Não viva pelos irmãos do teu reino, em primeiro lugar. Não viva pelo um título de crente. Viva por Cristo. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, no seu casamento. Irmãos, se você colocar Cristo como o Senhor do seu casamento... Eu estava num café de pastores, estava lá em Belo Horizonte essa semana, e o pastor, como é que chama? Jeremias Pereira. Eu estava lá na 8ª Presbiteriana tomando café com eles lá, e o Jeremias Pereira falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos ler a Bíblia a partir da cultura que nós somos gerados. Eu quero ler a Bíblia a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. Irmão, vai dar errado. Eu quero entender a Cristo a partir daquilo que eu acho que Cristo é. Não. A Bíblia tem que confrontar a sua vida. A Bíblia tem que confrontar a sua história. Por quê? Por que casamentos não mudam? Por que trabalhos não mudam? Por que a sua história talvez não muda? Porque você lê a Bíblia com a cultura sua, com aquilo que você foi criado, com aquilo que você acha. O que nós precisamos hoje é falar: Senhor, eu quero pegar a Bíblia e quero fazer tudo que o Senhor me determinar. Como você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não pode ser do jeito que você acha. Tem de ser do jeito que Deus quer. Viver para o reino de Deus é viver do jeito que Deus quer. Deus não quer que você fique fazendo fofoca. Deus não quer que você fale mentira. Deus não quer que você passe os outros para trás. Deus quer que você ame. Deus quer que você se humilhe. Deus quer que você seja um servo, uma serva dele. Amém, meus irmãos? Deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Quando você levar Cristo para ser o supremo no seu casamento, quando você levar Cristo para ser o supremo no seu trabalho, quando você levar Cristo para ser tudo na sua vida, eu tenho certeza que a sua vida e a sua história vai mudar. Quantos entenderam o que eu quis dizer nessa noite? Jesus cura, ore por cura. Jesus liberta, ora por libertação. Jesus transforma, ore por transformação. E Jesus ainda salva, ora por salvação. O mundo precisa de um povo que tenha Cristo como supremo e que cumpra esses 4 propósitos. Amém, igreja? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?
curva sua cabeça, eu quero orar. E do fundo do meu coração, ore ao Senhor e peça a Ele: Deus, eu quero que o Senhor seja o supremo na minha vida. Eu quero mudar o que precisa ser mudado, eu quero transformar o que precisa ser transformado, eu quero ser do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por essa noite, por tudo que aconteceu no culto, pelo louvor, pelos recados, pelas orações, por tudo, Pai. Pelos irmãos que passaram pelo desafio. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Que o Senhor derrame a Tua glória, a Tua graça, Teu amor e Teu favor. Me ajuda, Senhor, a colocar o Senhor como o supremo da minha história. Me ajuda a olhar para o Senhor todos os dias como o meu Criador, como o meu Salvador, como aquele a quem eu tenho que entregar a minha vida. E ajuda os meus irmãos também, Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos a se fortalecer na fé, a terem suas vidas curadas, transformadas, libertas, salvas no Senhor. Nós sabemos que o Senhor cumpre, Senhor Deus, esses poderes na Tua igreja. O Senhor é o supremo pastor, o nosso supremo pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós cremos em Ti, Pai, e sabemos que a nossa vida será mudada, será transformada. Pai, te peço em nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe os desejos dos meus irmãos esses dias. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Quantos viverão para Cristo aqui? Diz amém. Quantos terão suas vidas transformadas por causa do senhorio do Senhor Jesus Cristo? Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo. Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estamos encerrados.